Bem, estamos de volta e no Pedalando de hoje nós vamos relembrar a luta de Fabrício Nunes na busca por patrocínios. Vamos lá. Oito anos atrás, Fabrício passava na frente da loja Gibacicle no exato momento em que o grupo de ciclistas se preparava para sair pedalando. Foi o que bastou para despertar a vontade de praticar o ciclismo também. Antes disso, ele levava uma vida totalmente distante das bikes. Com o tempo fui vendo que era legal e decidi ir nas competições para experimentar. E depois que comecei nas competições, não quis mais parar assim, né? Durante os 3 anos seguintes, integrou a equipe profissional de ciclismo da cidade. Na curta carreira, teve pódios em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com o tempo, ficou difícil conciliar treinos e trabalho. Como não é sempre que se pode viver do esporte, era hora de parar. Quando você vai competir, tem que trazer resultado. E daí naquela época eu tinha que conciliar trabalho e competição, né? A gente teve alguns resultados, tal, mas no fim acabou tendo que parar em função do trabalho e outras coisas assim que acabaram acontecendo, né? Durante 4 anos, a bicicleta o acompanhou apenas como hobby. Mas em 2008 a vontade retornou. A modalidade favorita é mountain bike, pela possibilidade de pedalar por trilhas e apreciar a natureza. São provas de mountain bike em estradas de chão, com subidas e descidas, né? E daí também tem a possibilidade de competir na cross country, que eles chamam, que é uma trilha, uma prova mais técnica dentro de trilha, passando geralmente dentro de um circuito fechado. Há pouco tempo, Fabrício decidiu voltar ao ciclismo profissional. Está em busca de patrocínio e apoio financeiro para treinos e competições. A maior dificuldade que a gente encontra, né, é a questão de apoio. Hoje em dia o ciclismo no Brasil não é um esporte tão grande quanto lá fora. A proposta da gente é ter os apoiadores ou patrocinadores que deem a possibilidade, né, de fazer uma proposta comercial, né? Vai ser uma parceria. Eu vou estar uniformizado, divulgando a marca, eu vou indo nas competições e nas competições trazer resultados, que é o objetivo principal. Além de divulgar a marca, trazer resultados para o meu próprio crescimento esportivo, profissional. Hoje, anos depois de ter encontrado aquele pequeno grupo de ciclistas, o sentimento daquela primeira impressão ainda fica. A bicicleta já faz parte da minha vida, né? Quem me conhece sabe que às vezes eu deixo algumas coisas de lado, né? Às vezes eu sacrifico algum domingo, deixo de lado a família, às vezes, para poder pedalar. Porque na bike, toda vez que eu sinto aquela sensação, como se eu estivesse pedalando pela primeira vez. Pedalando. Apoio cultural Gibacicle e site Pedalando pela Paz. Saiba tudo sobre o roteiro dos pedais da região. Respeite o ciclista. Tá aí a matéria falando sobre o Fabrício aí, boa sorte e que os patrocínios venham, os resultados também. A gente fica torcendo mais um atleta, mais um ciclista aqui de Tubarão. Agora vamos de bola na rede, os gols que movimentaram os estaduais por todo o país. E é gol que não acaba. Vamos lá então com os gols, a nossa produção jogando no ponto aí pra você de casa. Palmeiras e Mirassol, Robert de pênalti fez Palmeiras 1-0. Pablo Escobar empatou para os visitantes. Final Palmeiras 1, Mirassol também 1. Corinthians e São Paulo, Ronaldo ajeita para Elias abrir o placar. Mão 1-0. Danilo acertou o ângulo para fazer o segundo. Dagoberto cruzou e Jean descontou para o São Paulo 2-1. Roberto Carlos bateu falta e Rogério Ceni falhou. Corinthians 3-1. Rodrigo Souto descontou para o tricolor.
depois empatou a partida, 3-3. Nos acréscimos, Yarley chutou a bola, desviou, Eric Silva e entrou. Final, Corinthians 4, São Paulo 3. Pelo Campeonato Mineiro jogaram Atlético e Ituiutaba. Fabiano fez o primeiro do Galo. Fabiano de novo, Galo 2-0. Tardelli de pênalti fez o terceiro. Renan Oliveira marcou o quarto. Agora Tardelli fez 5-0. E ele mesmo fechou a goleada atleticana, Atlético 6 e Ituiutaba 0, placar final. Democrata de Governador Valadares e Cruzeiro, Chiesa abriu o placar para a Raposa. Alex Santos empatou para o Democrata. A virada dos donos da casa veio com Wanderson. Celinho fez o terceiro, final, Democrata 3, Cruzeiro 1. Camaçari e Bahia, Matheus fez Bahia 1-0. Éder empatou para o time da casa. Marins fez o segundo do tricolor. Rodrigo Brau de pênalti ampliou 3-1. Silvestre diminuiu 3-2. E Diego empatou o jogo final, Camaçari 3, Bahia também 3. Vitória e Vitória da Conquista. O Wallace fez o gol do jogo, Vitória 1, Vitória da Conquista 0. Na Ilha do Retiro, Sport Santa Cruz, Ciro fez o primeiro do Leão, 1-0. Eduardo Ramos de pênalti fechou o placar, final, Sport 2, Santa Cruz 0. Náutico e Cabense, Márcio abriu o placar para os visitantes. Bruno Meneghel empatou para o Náutico, 1-1. Rodrigo Dantas fez o segundo do Timbu. E Carlinhos Bala pegou o rebote do pênalti para fazer o terceiro. Náutico 3, Cabense 1. Atlético e Cascavel pelo Campeonato Paranaense. Javier Toledo fez Atlético 1-0. O segundo foi de Bruno Mineiro, 2-0. Raul fez Atlético 3-0. Rodolfo marcou o quarto. E Bruno Mineiro fechou a conta, Atlético 5, Cascavel 0. Pela Taça Rio jogaram Flamengo e América. Jones abriu o placar para o América. Adriano de pênalti empatou o jogo. Wagner Love de cabeça decretou vitória rubro-negra, Flamengo 2, América 1. Vasco da Gama e Fluminense fizeram o clássico da rodada. Thiago Martinelli fez Vasco 1-0. Dodô marcou o segundo. Wagner fechou a conta, Vasco 3, Fluminense 0. Aí então, gols da rodada aí, por fim, o Campeonato Carioca para a alegria do Matheus, que ficou muito mais sorridente agora também. Vamos falar sobre a Copa Santa Catarina do Futsal, um balanço desses 3 primeiros jogos feitos pelo Capivari. O saldo foram 2 vitórias e 1 derrota, e a equipe vai se ajeitando na competição, mas para começo está bom, tá de bom caminho. Lembrando que o pessoal que quiser acompanhar os melhores momentos do jogo com o Siderópolis pode entrar pelo nosso portal de internet, inclusive lá na matéria falando sobre os jogos do fim de semana, tem os lances, os melhores momentos do jogo do Capivari Futsal com o Siderópolis. E falando também agora da natação, a natação de Tubarão segue brilhando. A ATN papou medalhas na praia de Enseada, em São Francisco do Sul. Mais uma vez, a gente dá os parabéns para a equipe de natação de Tubarão. Nosso tempo aqui está estourando aqui nesse bloco, mas amanhã a gente vai trazer a matéria falando sobre esse desempenho da equipe de natação. Todos os detalhes a gente vai comentar, inclusive, sobre a natação de Tubarão. Vamos a mais um intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre um torneio que vai ter lá no Complexo Esportivo do Wilsons Sport Ball. E também a gente fala sobre o Atlético Tubarão. Vem novo presidente por aí.